Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E neste Soundbite estou de regresso. Obrigado pelo carinho, Ana Sá Lopes e Helena Pereira. Olá, Viva Helena Pereira, viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben, que volta. Hoje, bem, vamos ao Tribunal Constitucional, isto depois do presidente do TC ter... já era uma saída mais ou menos anunciada, mas deixou aqui uma ideia de que talvez não tenha sido... Talvez tenha sido também um bocadinho empurrado. Vamos ouvir José Luís Carneiro na reação a esta substituição no Tribunal Constitucional. Não terá quaisquer efeitos naquilo que é um diálogo interparlamentar que tem vindo a ocorrer e que deve ocorrer em sede parlamentar. Ana Sá Lopes, bem, no fundo nós sabíamos que com a saída do Presidente do Tribunal Constitucional ficava aqui o arranjinho feito entre todos os partidos, o PS, o Chega e o PSD também, porque era preciso substituir então 4 juízes e assim ficavam todos felizes, 2 para o PSD, 1 para o Chega e 1 para o PS. Foi o PS que fez também aqui alguma pressão para que esta saída acontecesse, foi isso? Eu acho que o PS fez, de facto, pressão sobre o Presidente do Tribunal Constitucional para que ele saísse o mais depressa possível. E isso penso que não agradou ao Presidente do Tribunal Constitucional, porque se nós nos lembrarmos, a escolha dos juízes já foi adiada já várias vezes. Já teve para ser no princípio de abril, mas o Presidente do Tribunal Constitucional não saía. Ou seja, o que eu acho que aqui houve, de facto, como isto era a solução mágica, a saída do Presidente do Tribunal Constitucional transformou-se na solução mágica, que ele, aliás, já tinha comunicado aos seus pares, como aliás diz no comunicado de hoje, que queria sair. Mas o PS, quando percebeu que estava ali a solução mágica para não haver problemas com o Chega, não eleger 3 e eleger logo 4, pressionou, de facto, que o Presidente do Tribunal Constitucional se retirasse o mais depressa possível, coisa que o Presidente do Tribunal Constitucional claramente não gostou, porque não só não se retirou o mais depressa possível, como insistiu ficar até ao fim da avaliação da Lei da Nacionalidade, e como agora só sairá quando for eleito um novo Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, a saída dele não é... Ele vai manter o lugar até passar a pasta. Portanto, ele usa expressões por razões pessoais e institucionais, mas percebe-se que há aqui um mal-estar e até a reação de José Luís Carneiro, eu acho que revela esse mal-estar. José Luís Carneiro podia limitar-se a dizer, enfim, até podia elogiar se quisesse, podia fazer várias coisas sobre a saída mas despacha o assunto como quem não quer mesmo falar naquilo. Não sei quem e tal, resolve-se na Assembleia. Despacha o assunto e diz que o que interessa aos portugueses não é o Presidente do Tribunal Constitucional, mas enfim, é o custo de vida. É verdade que o custo de vida interessa aos portugueses e toca muito mais do que o Presidente do Tribunal Constitucional. Mas também não fica bem ao PS estar a dizer que o Presidente do Tribunal Constitucional não interessa aos portugueses, sinceramente. Tornou-se num assunto polémico para o PS esta substituição no TC, Helena Pereira? Deixa só recordar, não é a primeira vez que José Luís Carneiro faz isto é muito engraçado. Nós estivemos aqui a discutir durante imenso tempo que não havia acordo para a eleição dos juízes do TC. Então foi um drama, era todas as semanas e a votação era adiada e não havia solução à vista. De repente há um acordo que passou pela saída do presidente do TC e assim já havia mais lugares para distribuir e já dava para ficar contente o PSD, o PS e o Chega. E nesse dia, José Luís Carneiro, eu só não sei aqui, porque também não vi exatamente, estava fora, numa daquelas visitas ao interior, um conselho do interior. E quando os jornalistas lhe perguntam, finalmente, depois de meses, isto durava meses, estava-se à espera, havia acordo, então estava-se à espera que o secretário-geral do PS falasse sobre isso, não é? Uma coisa que estava num impasse, num bloqueio autêntico e de repente havia uma solução e José Luís Carneiro fez exatamente aquilo que fez hoje. Ele não quer falar do acordo porque não quer dizer que é um acordo que permite, que a atitude do PS vai permitir colocar um juiz do Chega dentro do TC. E ele, eu não sei, mas ele vai estar até sempre sem se pronunciar sobre uma coisa que é tão importante que o Presidente da República, o anterior e este, já tinham chamado a atenção, mas é impressionante. E depois, isto é tão abstruso que acontece dias depois de o
PS ter dado também a mão ao Chega. E deu em quê? Na sexta-feira houve a votação daquele diploma da defesa. Pronto, eu acompanho estas coisas da defesa com mais alguma atenção do que vocês. E no meio das alterações, uma das alterações é que o Conselho Superior de Defesa, que atualmente tem 2 deputados escolhidos pelo Parlamento, indicados pelo Parlamento, passa a ter 3. E isto percebe-se que é para que no futuro não volte a haver problemas e esteja lá um do PS, um do PSD e outro Chega, não é? E, curiosamente, essa alteração foi discutida na quinta-feira, foi votada na sexta e o Chega e o PS votaram a favor e houve aqui, formou-se uma maioria negativa, uma coligação negativa, que hoje Nuno Melo já se mandou ao ar, porque aquilo tem lá uma série de outras coisas que são mais chatas para quem é ministro, porque vai obrigar a levar coisas à Assembleia da República, dá poderes reforçados à Assembleia da República, mas compreende-se que o Chega tenha achado piada. E o José Luís Carneiro também ainda nunca falou sobre isso, mas na prática, quer dizer... o próprio PS lembrou-se de fazer uma coisa que ainda ninguém tinha feito, que era, para além dos órgãos externos que estamos sempre a discutir, dos juízes do TC, do provedor de justiça e dessas coisas, há uma série de outros cargos daqueles que atualmente era sempre PS-PSD e que com o crescimento do Chega tem que se mudar. E, portanto, isto só para evidenciar a confusão em que José Luís Carneiro está metido. Agora, ele é líder do partido, ele tem que estar preparado para falar sobre estas coisas, mas... Pelos vistos, prefere falar de outras. Ruben, vamos ver se há a terceira de vez. Pois, é que a questão é que José Luís Carneiro prefere falar sobre outras coisas porque estas não são muito convenientes, não é, Ana Sá Lopes? Não tem imensa gente do PS a dizer que aceitar o juiz do Chega é pôr a raposa no galinheiro. Portanto, há uma grande ala no PS, muito grande, nesse aspecto acho que é bastante representativa, que não aceita que o PS dê à mãe à eleição de um juiz do Chega. Isto vai ser agora em lista fechada, não é? Portanto, obviamente que os deputados socialistas votarão a favor, também estão a votar a favor do seu, e portanto vai ser... Mas isto cria algum mal-estar entre alguns socialistas, não é? Não é uma... aliás, se lembrarmos, aquele primeiro dia do Congresso do PS, era toda a gente, muita gente a atacar a possibilidade do Chega ter um juiz no Tribunal Constitucional. Portanto, foi Mas o primeiro dia do Congresso do PS também dava a ideia de que o governo estava por um fio e que o PS ia quebrar tudo e qualquer acordo e, portanto... Então parecia um bocadinho que havia ali demasiado, enfim, não sei, cerveja. O vinho era bom, não é? Como dizia António Costa na Universidade do Vinho. Não, do Minho. Por acaso, aquele primeiro dia só me lembra um congresso do CDS alucinado, em que toda a gente dizia que a Assunção Cristas ia ser primeira-ministra. Não sei se vocês se lembram desse congresso. Sim, a futura primeira-ministra de Portugal. Foi assim que foi apresentada. É verdade. Sim. Apresentada, a primeira-ministra estava, eu lembro de ter encontrado um assessor do CDS, um antigo assessor do CDS, que eu gostava muito, e dito bem, vamos lá, estavam todos bêbados, não estavam, só um bocadinho. Nós aqui continuamos sóbrios. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. Amanhã, beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.